Para quem gosta de Cattleya, nós vamos falar um pouquinho sobre a Cattleya mossy. Muita gente se confunde, acha que essa planta aqui é plantas de outras regiões. Já cheguei a ver comentários sobre ela ser brasileira, sobre ela ser colombiana. Bom, quero dizer para você que essa daqui é mais uma planta da Venezuela. Assim como, por exemplo, também as suas primas, né, que por lá vivem, como a Cattleya persivaliana, ludimaniana, entre algumas outras. A Cattleya mossy é mais uma planta que vem da Venezuela. E é sobre ela que nós vamos falar hoje, para que você tenha esse resultado aí bem na sua casa. Solte o som, porque agora vai começar mais um vídeo no canal Orquídeas em Ação. Muito bem, para a gente começar a falar um pouquinho das nossas Cattleya mossy, eu quero falar sobre substrato e vaso, né, tipos de vaso. Antes da gente começar a falar sobre o que pode ser melhor para a Cattleya mossy, quando a gente tem essas plantas como persivaliana, ludimaniana, é uma referência que a gente tem de plantas que gostam de muita umidade, né? Sempre falo para vocês sobre a Cattleya ludimaniana, persivaliana, são plantas, essas plantas da Venezuela, ela tem uma tendência de ser exigente com umidade. Aqui nesse caso da mossy, eu percebo que ela não é tão exigente assim quanto as demais, o que não significa que ela não precise de umidade. Pelo contrário, estou dizendo que ela não tem toda essa exigência, né? Porque algumas ludimanianas só conseguem florescer às vezes com essa umidade relativa bem alta. Então é aquilo que eu sempre falo, existe o conceito da iluminação, né? Mas também desse lance da umidade, que muitas espécies precisam da umidade adequada, mas também da umidade certa para poder trazer resultados de floração. Quando uma dessas duas causas aí em determinadas plantas não acontece, a gente tem dificuldade de cultivo. No caso da mossy, como eu falava para vocês, ela precisa dessa umidade, mas não é tão exigente. Sendo dessa forma, nós podemos cultivar essa planta em tipos de substratos que tenham pouco esfagno. Não precisa ser muito esfagno, você pode cultivá-la em vasos plásticos, com um mix do substrato, contendo então osfagno, pedrisco, né, pedra brita zero lavada, casca de macadâmia, você pode ter chips de coco, o pinus, né? Então esses são tipos de substrato que você pode fazer uma mistura aí, usar um vasinho plástico, plantar ela, você terá resultados excelentes, tá? Se a sua região for muito seca, eu recomendo que você use aí um vaso plástico para ajudar nesse teor da umidade que eu, como disse, não é tão exigente, mas é necessário. O que não significa que você não possa plantar essas plantas em vasos de cachepô, né? Ou também em vasos de barro. O que significa é que você terá que, nesse caso, de vasos mais secos, entregar um pouquinho mais de rega e sim, nesse local onde ela vai ser cultivada, tem que ter um pouquinho mais dessa umidade aumentada. O que significa que você vai ter que regar também o chão durante a semana, não somente a planta, né? O que você pode fazer é regar o vaso um dia, rega o chão em volta no outro, assim você sempre mantém a umidade do seu local numa umidade que seja bem bacana para esse tipo de planta. Então, sobre vaso e substrato aqui já está falado. A gente falar de rega, lógico que é sempre uma sugestão que eu dou, porque isso é muitíssimo subjetivo, né? Tudo depende do seu clima, depende do seu ambiente. Pode ser mais seco, mais úmido, tudo isso que vocês já sabem, né? Mas aqui, uma região mais seca, eu faço regas dia sim, dia não, no período de verão, tá? Período mais quente do ano, aí primavera, verão. Dia sim, dia não, esses vasos recebem água, mas também tem boa drenagem, são vasos com boa drenagem, uma vez que eu tenho meu orquidário aberto, recebe água de chuva, então eu tenho esses vasos mais secos aqui, né? Meu cultivo são de vasos bem drenados, com substratos mais secos, por essa condição de ter o meu orquidário aberto, o que significa que quando não chove eu tenho que molhar mais. Então é assim que assim que eu faço meu cultivo aqui. Nesse caso então eu molho dia sim, dia não no período de verão, e primavera, verão, e no outono eu molho a cada 3 dias, tá? Então isso significa que a gente acaba molhando de 2 a 3 vezes na semana, vai depender um pouquinho de como é o frio, né? Dependendo do frio que faz, às vezes isso pode ser 2 regas apenas na semana, às vezes uma. Então isso depende muito, como eu falei para você, é subjetivo, tá? Por falar em temperatura, tá aqui uma planta que sustenta muito bem frio e também calor, tá? Aqui a minha região chega em tópicos aqui de 38 graus a temperatura, né?
e também aí a cerca de 5, 6 graus no período mais frio. Já vi pessoas no sul cultivando esse tipo de planta aqui, a Cattleya mossy, com temperaturas que chegaram até ser zero, abaixo de zero, tá? 2 negativo e tal. Agora, obviamente, que nessa situação você tem que ter plásticos translúcidos para evitar geada. A planta certamente passa por um período que ela pode até sustentar, isso não pode ser... Estou dizendo que você pode cultivar essa planta abaixo de zero, tá, gente? Estou dizendo que ela suporta. O ideal seria uma temperatura que não passasse aí para baixo de 5 graus no período mais frio para ela sustentar bem esse período, tá? Também chegando aí seus 30 graus, 35 graus, é o que ela suporta bem, veja, já está muito bem nesse tipo de temperatura. Já na iluminação, o que serve para muitas das nossas Cattleyas também serve para essa menina, boa luminosidade. Aqui eu tenho uma tela da Freshnet, aquela tela que ela é uma tela refletora, né, de 50%. Essas plantas eu cultivo cerca de mais ou menos 1 metro para baixo da minha tela de sombreamento, tá? Para você ter uma referência de iluminação que eu entrego para essa planta aqui. Ela recebe cerca de 4 horas de sol por dia, tá? É uma necessidade para esse tipo de planta trazer uma quantidade legal de flores. Você pode até ter uma incidência de floração, né? Pode ter floração com uma quantidade menor de luminosidade, de luz do sol passando pelo seu orquidário, entre 2 horas por dia e tal, mas não vai conseguir muito resultado se você tiver um local muito escuro. Portanto, essa planta gosta de luminosidade. Escolha um local no seu orquidário onde ela receba essa quantidade de sol. Nas adubações, como tenho falado em todos os meus vídeos, adubos é tranquilo. Você pode fazer uso daquilo que você já tem em casa, só faça, né? Sempre falo isso, evite fazer uso de um único tipo de adubo. Tenha como referência sempre pelo menos uma manutenção e uma floração, que significa que se você teria aí um Peters 20-20-20 e um outro Peters 09-45-15, né? Isso é só um básico, tá, gente? Existe muita coisa aí sobre adubação, mas se você não tem aí muito conhecimento, tá aqui, ó. Clique aqui em cima, você vai ser levado por uma playlist onde eu falo de adubação, pode te ajudar. Além da quantidade de flores que as nossas Cattleyas mossy pode trazer, o que também chama muita atenção é o tamanho das suas flores, né? Vou me aproximar para que vocês tenham uma referência do tamanho das flores dessa planta, né? Essa aqui é uma semi-alba, um cruzamento que veio da AWZ, uma Cattleya mossy semi-alba São Luís, cruzada com uma semi-alba da Bela Vista, tá? Proporcionou esse lindíssimo resultado, é o resultado dessa planta. Essa daqui é uma planta que eu adquiri de uma queridíssima amiga, que é a mossy suavíssima gênica, tá? Olha só, grandes florações que traz, né? Então, conforme a sua planta vai entocerando, né, mais floração ela vai trazendo para você a cada ano que passa. Se você tiver o cuidado de ter justamente esse cultivo, onde eu falei para você de boa iluminação, o substrato correto, as regas corretas, certamente você terá resultado como esse aqui. Não é uma planta difícil de cultivo, aceita até uns erros de principiantes para que você tenha esse sucesso na sua casa. Uma outra característica também é o seu perfume. Tem um perfume bem leve, suave, muito gostoso. As flores são grandes, viu? Entre 12, 13 centímetros a floração, dependendo. No caso dessa aqui, por exemplo, uma planta muito grande, né? Essa aqui acho que deu com 15 centímetros, muitíssimo grande. Às vezes na filmagem não parece, é uma lapa de flor. Realmente você tira aqui pelo tamanho da minha mão, você consegue ver que essa flor realmente é muito grande, tá? Principalmente desse cruzamento feito aqui com essa planta que veio da AWZ. É uma planta muito grande, tá, gente? Então vale super a pena, mais um tipo de Cattleya, né? Você que gosta de Cattleya, entre as labiatas, persivaliana, ludimaniana, Cattleya triani. A Cattleya mossy é mais uma aí que não pode faltar na sua coleção das Cattleyas, tá? O legal também é a floração dessa planta, né? A época de floração dela. Uma vez que nós temos aí, por exemplo, no período de março, né? Ali em fevereiro a gente já tem as labiatas. Começou março, abril nós vamos ter as Cattleyas persivaliana, a Cattleya triani. Essa planta aqui, no início da primavera, né, ali no final do inverno, ela traz floração, tá? Então você tem floração de Cattleya mossy em agosto, que também é uma planta que floresce junto com uma das primas que eu falava para vocês, outra planta da Venezuela, né, o caso da Cattleya ludimaniana, que floresce no mês de agosto, né? Agosto ela começa a floração dela. A mesma coisa acontece com o mossy, que se estende a setembro, podendo ver essas plantas em flores até mesmo em outubro.
E sendo desta forma, eu espero ter ajudado você a entender um pouquinho mais de como você pode cultivar a sua Cattleya mosse, tá bom? Obrigado pela sua companhia, você que assistiu esse vídeo até aqui, e a gente tem um encontro marcado na semana que vem. Um super beijo pra vocês e tchau! Orquídeas em ação. Vai, velho. Não faz eu rir. Faz eu rir não, pô. Vamos. Ai. 3, 2, 1.